Enquanto você conta os seus planos, alguém está executando. Enquanto você grita as suas conquistas, alguém está acumulando vitórias. Enquanto você está fazendo barulho, alguém em silêncio está vencendo. Você já parou para pensar quanto tempo, energia e foco se perdem quando a sua prioridade vira mostrar ao mundo que você ainda nem construiu? Hoje eu vou te mostrar como o barulho atrasa, distrai e esvazia, e como o silêncio pode ser sua maior arma para vencer, sem precisar provar nada para ninguém. Vou falar também o que aconteceu comigo enquanto eu compartilhava tudo e como eu conquistei grandes coisas, pelo menos para mim, quando eu decidi fazer ao invés de ficar falando por aí. E no final desse vídeo eu vou te entregar 6 dicas para você também viver a mesma virada de chave que eu vivi. Agora, a pergunta que você precisa responder é: você quer continuar fazendo barulho ou começar a vencer no silêncio? Fica comigo até o final para conseguir responder essa pergunta da forma certa. Bom, eu sei que muita gente tem uma necessidade muito grande de compartilhar as coisas, de falar o que está sentindo, o que está vivendo. Isso faz parte do ser humano. A vida em sociedade nos faz ter essa vontade de falar para as outras pessoas, especialmente as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, as pessoas próximas da gente, os familiares, sobre como está a nossa caminhada, sobre o que nós estamos conquistando, o que está se passando na nossa vida. E isso acontece tanto nos nossos círculos sociais do dia a dia, como no trabalho, como na família, mas também nas redes sociais. E especialmente nesse último lugar que eu te falei, acontece um fenômeno de drenagem de energia e de foco muito grande. Quando você quer compartilhar tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo, acaba que o seu foco é roubado. Em vez do seu foco estar nas suas conquistas, ele está no seu compartilhamento das conquistas. Do quanto falar sobre aquilo é importante para você e não fazer, não me entenda mal, é importante a gente compartilhar com as pessoas que nós gostamos aquilo que nos faz bem, onde nós chegamos, mas tudo precisa ter um limite e um entendimento de até onde isso pode nos levar. E eu já vou te revelar o maior erro que eu cometi quando eu me expus demais. Mas antes eu preciso te mostrar o quanto isso é prejudicial, enquanto essa dificuldade de manter aquilo que é importante para nós mesmos se torna uma prisão no fim das contas. Porque quando você tem essa necessidade de falar as suas conquistas sempre, você acaba tendo também uma necessidade de agradar outras pessoas, mesmo que você não perceba, e não construir de fato aquilo que você está falando. O caminho fica invertido, sabe? O caminho certo é você construir e depois tudo aquilo que você está construindo acaba transparecendo. Mas quando você começa a falar, a mostrar essas pequenas conquistas que você vai tendo, a construção para de ter uma efetividade maior. E existe uma tendência das pessoas anunciarem os seus planos, os seus projetos, e isso acaba fazendo mal para a pessoa, porque ela já se expôs, ela já falou para as pessoas o que ela estava conquistando, mas no final ela não conseguiu chegar no seu objetivo. E talvez ela tenha chegado em um local bom, porque não necessariamente o objetivo grande, maior, é o principal na nossa vida. E aqui existe uma armadilha nas redes sociais, porque compartilhar as suas metas nas redes sociais acaba dando uma falsa sensação de progresso, até porque você já realizou uma atividade satisfatória, que foi postar aquilo. Isso cria uma pressão externa das pessoas que estão olhando para você e cobrando você a chegar naquele local que você mesmo anunciou, mas também cria uma pressão interna. Você mesmo começa a se cobrar, a precisar mostrar mais e mais às pessoas o quanto você é o bom, você está conquistando coisas, o quanto você tem metas e cumpre essas metas. E aqui vai o erro pessoal que eu cometi e eu quero compartilhar com você. Já tive diversos projetos anteriores em que eu compartilhava nas redes sociais e não conseguia concluir. E isso me fazia muito mal. Mas não apenas nas redes sociais, mas também com colegas e amigos. E algo que eu acho bem interessante de pontuar é a minha experiência enquanto fazendo faculdade. Eu entrei numa universidade em outra cidade e muitas pessoas souberam, até porque eu não estava mais presente na minha cidade, né, nos meus grupos de amigos. Eu anunciei nas redes sociais. E passou-se um tempo, a faculdade entrou em greve e eu tive que retornar para a minha cidade de origem, até porque estava um pouco difícil financeiramente de me manter. Iniciei uma segunda tentativa de fazer um curso superior, mas não era exatamente o que eu gostava de fazer. Passou-se muito tempo, muitos anos, eu tentando concluir essa faculdade e não consegui. E finalmente eu decidi trocar de universidade, mas dessa vez sem ficar falando para todo mundo.
Falei para algumas pessoas, é claro, e não tem problema nenhum com isso, mas eu falei apenas para as pessoas que realmente queriam me ver bem, as pessoas que eu confiava. E essas pessoas me deram um incentivo muito grande. E hoje eu tô fazendo aquilo que eu realmente gosto de fazer, sem precisar provar para ninguém, sabe? Algumas pessoas fora desse círculo acabaram descobrindo e sempre torcem o nariz. Como que eu desisti mais uma vez de uma meta que eu tinha proposto antes? Mas assim, essa pressão externa e externa eu pude controlar, pelo menos durante um bom tempo, porque eu decidi justamente crescer em silêncio. Desenvolver minhas atividades, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer, sem dar satisfação para as outras pessoas. E você vai se surpreender quando eu te falar daqui a pouco o que acontece com o seu cérebro quando você guarda as suas metas apenas para você. Mas eu falei sobre um erro que eu cometi ao expor minha vida, e eu gostaria de falar também acertos que eu tive. Quando eu decidi me casar, eu e minha esposa não tínhamos muito dinheiro e as pessoas sabiam que eu também não tinha um emprego que ganhava muito e nem ela, mas nós decidimos ficar em silêncio, não falar muito sobre o que a gente estava fazendo. Visitamos 19 apartamentos no total, decidimos comprar uma casa, parcelada em 35 anos, mas nós sinceramente nem postamos sobre isso. Nas redes sociais muita gente posta a foto da chave e tudo mais, é algo bacana assim de se compartilhar, mas não tem tanta necessidade assim, sabe? As pessoas não precisam ficar sabendo sempre aquilo que a gente conquista, ou como é a nossa batalha. Além disso, esse canal é um grande acerto meu. Eu sinceramente estou fazendo ele no silêncio. Os meus amigos, a minha família, as pessoas que me seguem nas redes sociais não sabem da existência dele. Em algum momento vão saber, é claro. Mas isso me dá fôlego para criar as coisas diferentes que eu quero criar. Falar para você sobre as minhas experiências e como eu posso te ajudar. O próprio YouTube, ele recomenda esse canal para pessoas que gostam desse conteúdo. Se eu compartilhasse nas minhas redes sociais, as pessoas que me seguem não necessariamente consomem esse tipo de conteúdo. E poderia vir muito dessa pressão externa que eu estava falando anteriormente e a própria pressão interna minha, porque eu teria vergonha de falar para as pessoas que eu conheço coisas que talvez eu não tenha vergonha em falar para a câmera que está me olhando aqui agora. E daí vem vários projetos futuros que eu e minha esposa temos vontade de desenvolver aqui nesse canal. Aos poucos a gente vai conseguindo desenvolver, não apenas aqui no canal, mas nós temos vários projetos futuros que a gente quer compartilhar logo com vocês. E assim como eu quero te lembrar que no final desse vídeo eu vou te dar alguns conselhos para você vencer no silêncio. E eu não sei se você já ouviu falar do reforço positivo dentro da psicologia, mas quando você posta alguma pequena conquista ou mesmo as suas metas, a sua vida, você já recebeu o reforço positivo por aquilo que você está compartilhando ali. Ou seja, você já recebeu uma recompensa ao receber aqueles likes, aquela visibilidade que você obteve a partir do compartilhamento. Então se torna mais fácil de você desistir daquelas suas metas, porque a recompensa não é de fato alcançar o objetivo, mas sim a interação que você recebeu nas redes. Então aqui vão alguns conselhos para você vencer no silêncio. Conselho número 1: trabalhe em silêncio e celebre no privado. Ou seja, comemore com quem realmente importa. Compartilhe aquilo que você precisa com quem realmente vai agregar para você. É legal postar nas redes sociais, mas é muito mais legal compartilhar com aquelas pessoas que realmente vão te dar força para desenvolver aquela meta que você está buscando. Conselho número 2: mantenha metas no papel e não no feed. Para de postar as suas metas. Faça checkpoints. Metas onde você vai ticando, onde você vai concluindo, mas não precisa postar essas metas. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade das pessoas verem onde você quer chegar, antes de você já ter chegado lá. Porque pode ser que você não chegue. Pode ser que você tenha vontade de ir para outro lugar. E isso é maravilhoso. Nós temos a oportunidade de mudar o percurso no meio do caminho. Mas se a gente se compromete com isso nas redes sociais, a pressão interna e externa que isso gera acaba nos travando de poder viver coisas melhores do que a gente tinha escrito anteriormente ou postado anteriormente. Então deixa tudo no papel. Não precisa postar para as outras pessoas saberem antes. Conselho número 3: deixe o resultado falar por você. Depois que você conquistar as suas metas, aquela meta que se tornou um resultado, uma conquista, ela mesmo vai falar por você. Vai se tornar visível. Você não precisa ficar espalhando por aí. Por exemplo, eu tenho uma casa hoje. Eu não preciso falar para as pessoas que eu comprei uma casa, porque as pessoas já vão ver isso quando eu não estiver morando debaixo da ponte, por exemplo. Isso evita desgaste do meu lado. Isso evita a pressão que eu poderia ter sentido ao demorar para decidir aonde eu iria morar. Afinal, eu visitei 19 lugares até decidir. Foi a melhor decisão que nós poderíamos ter tomado. Talvez se eu tivesse contado para as pessoas antes, não teria tido paciência para esperar encontrar o melhor lugar possível, porque
De fato, esse é o melhor lugar, a gente já chegou a essa conclusão. Escolha bem com quem você vai compartilhar a sua vida. Existem muitos amigos que parecem pessoas maravilhosas, mas se a gente não tomar cuidado e escolher as pessoas certas, pessoas que parecem maravilhosas quando a gente não está atento a detalhes, podem se tornar verdadeiras âncoras que nos levam para baixo. Escolha pessoas que te levem para cima, para conquistar coisas novas, e não pessoas que estão te impedindo de chegar em lugares melhores. Conselho número 5, foque no que importa e não nos aplausos. Muitas pessoas que batem palma para você depois falam mal de você, então não foca nisso. Foca no seu resultado. Isso vai fazer muito melhor para a sua vida. E sexto e último conselho, pratique o autodesafio sem plateia. Se desafie sempre a ser uma pessoa melhor, a conquistar novas coisas, porque quando a gente se desafia, a gente cresce. E a gente não precisa ter juízes ou uma plateia analisando o nosso desempenho. Foca nas suas metas e você vai chegar muito longe. Foca nas suas metas e nada mais. E não em pessoas ao redor. Agora eu vou lançar um desafio para você. Escolha um projeto. Alguma coisa que você queira fazer há muito tempo ou algo que você pensou agora, e a partir de agora você não vai falar mais nada sobre ele para ninguém. Só tire ele do papel. Vamos planejar ele e vamos agir. E para conseguir desenvolver ele, talvez ele esteja parado, talvez você esteja sem ânimo para iniciar. Assista esse vídeo que fala um pouco sobre como sair da zona de conforto. E depois vem aqui me contar o seu resultado. Cresça em silêncio. Você definitivamente não precisa provar nada para ninguém e vai ser muito mais feliz se fizer isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Curte esse vídeo para ajudar a gente e até o próximo vídeo.